Olá, ouvintes do ManuCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, pela primeira vez, trazemos um assunto que nunca trouxemos, uma história linda de superação. Realmente algo incrível. Hoje eu estou recebendo uma convidada super especial que tem 38 anos, é formada em jornalismo, ex-atleta de natação e remo olímpico e hoje é polícia civil. Ela enfrentou um acidente extremamente grave há 10 anos atrás, ficando paraplégica e correndo sérios riscos de vida. E após 3 cirurgias e prognósticos desfavoráveis dos médicos, que diziam que ela jamais voltaria a andar, ela superou todas as expectativas. Hoje eu tenho o prazer de receber Maria Eugênia Bispo, mais conhecida como Gena Bispo, que possui uma história de superação inspiradora. Hoje ela é uma ex-paraplégica, noiva e extremamente ativa. Que prazer te ter aqui, Gena. O prazer é meu. Gostou de falar noiva, não foi? Noivou agora, não foi? Noivei agora. É a novidade do momento. Realmente deu um... Deu um glow. Deu um glow. Gena, obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada por convidar, tô adorando. Eu queria... Me conta como é que foi o acidente, né, para os nossos ouvintes. Eu sei que, assim, quando eu falo do seu caso, muita gente já sabe, né, remete e volta ao tempo, porque foi algo que foi, assim, muito noticiado, né? Mas, assim, para mim, não deixa de ser um exemplo de uma história linda, né? Uma história de superação, né? De ressignificar, enfim, conta pra gente como é que foi o seu acidente. Bom, foi em 2013, né? Eu estava começando o CrossFit aqui em Recife, né? Eu tinha um negócio que chamava de Open Gym, que a gente fazia exercícios que não estavam na grade, né, da aula. Então, terminava a aula, a gente ia fazer qualquer exercício que tivesse ali, que quisesse, que visse na internet, que na época também estava surgindo esse tipo de coisa. E aí eu me lembro que terminou a aula, eu já estava cansada, né, já ao fim do dia, disse, vou fazer um exercício. Se desafiando, né? Vou fazer um exercício que eu já tinha feito, né, um abdominal morcego, eu já fazia aquilo. Só que é assim, quando é para ser aquele dia que ou dá tudo errado, ou é porque Deus quis, né, porque assim... Eu não gosto de olhar isso como algo que deu errado. Eu gosto de ver como algo que era para acontecer. Então, eu acredito muito nisso. Exato, assim. Eu me agarro muito a essa crença, né? Então, era para acontecer que, naquele dia, eu mais cansada, suada, escorreguei da barra. O abdominal morcego, você pendura as pernas numa barra fixa e faz a elevação do tronco, de cabeça para baixo. E eu escorreguei, eu me lembro que eu escorreguei 1, 2 vezes e consegui me recolocar na barra, só que na terceira vez eu escorreguei e não consegui segurar. Aí eu caí, bati a cabeça num caixote de madeira que aquele tinha caixote logo embaixo. Que é super comum no boxe CrossFit. Isso, mas era um menorzinho, não era daquele maior. Alto, não. Não, era um menorzinho. Bati a cabeça ali, cabeça e o braço e caí sentada. Então, na hora que eu caí sentada, eu já não conseguia mais mexer as pernas, porque assim, você cai e tenta levantar, né? É instintivo. E quando eu tentei levantar, eu já não conseguia mexer nada da cintura para baixo. Aí eu fiquei segurando assim só com o braço, disse, alguma coisa deu errado aqui. E aí fui socorrida, né? SAMU, passei pelo primeiro hospital emergencial, depois para o hospital do plano de saúde e constataram que eu inicialmente pensavam que tinha fraturado 2 vértebras, mas foi só uma, no final das contas. Só que foi uma fratura de explosão, que é, assim, o nome já diz explode a vértebra, né? Pelo impacto. E foi a vértebra L1, que é a primeira da lombar. Então, mais ou menos aqui, da cintura para baixo, tinha sido rompida a conexão, vamos dizer assim, dos nervos que passam que passam pela medula espinhal. E aí, o que é que acontece? O edema vai subindo, né? Então, logo depois, eu começo a doer tudo e eu não conseguia mexer
o tronco todo. Eu só conseguia mexer os braços e o pescoço, né? Então, eu fiquei acamada, né, no caso, assim, sem mexer, deitada mesmo, sem mexer nada disso, só pescoço e braço. E doía muito. Nossa Eu vou Senhora. lhe contar sua história foi muito marcante para mim. Vou lhe contar o porquê. Eu não lhe contei isso. Não. E com certeza muita gente, nem meus ouvintes, não devem saber. Eu tive um acidente em 2003. Eu acho que foi 2003 ou 2005, eu não me lembro exatamente. Eu tinha 16 anos de idade. E eu caí de 7 metros de altura em pé. E eu fraturei a L1 e a L2. Nossa Senhora. Então, assim, pra mim, quando eu vi aquilo que aconteceu com você... Passa um filme, né? Passa um filme. Sim. Eu tive um acidente, foi numa estação de esqui, esquiando. Eu caí em pé, no meio de uma estação de esqui. E eu passei praticamente 30 dias acamada. Eu tomava morfina todos os dias. Vem aí o caso da dor, né? Sim. Eu digo assim, que o meu caso foi um milagre, porque o médico queria me operar, botar uma barra de ferro, e depois tirar essa barra de ferro, porque eu tive um achatamento na L1 e na L2 e tem uma fratura lá. E eu estraguei quase que todos os discos da coluna. Sim. Eu acho que realmente foi um milagre de Deus. Sim, né, com de certeza. Não ter acontecido. Com certeza. Então, assim, quando eu vi o teu caso, assim, veio aquele filme na minha cabeça e eu só fazia agradecer, que poderia ter sido comigo. Sim, Né? sim. E aí, quando eu resolvi te chamar para o podcast, foi até engraçado, que eu comecei a gente, no meu caso, né, eu vou ler e vou estudar um pouco da vida dos convidados, né? E aí, eu não sabia que tinha sido a L1 e a L2, a L1 no caso, L1 que foi exatamente a minha. Isso. Meu Deus do céu, eu não estou acreditando. Né? E assim, você está aqui, né? Um milagre vivo, né? Para contar aí dessa sua história. Então, assim, a sua história foi muito marcante, porque eu passei por isso. Eu fiquei 6 meses com gesso daqui até aqui. Sim. Então, assim, eu não tomava banho, eu não lavava o cabelo em casa, eu não podia sentar em cadeira, eu não podia ir numa privada normal. Assim, eu fiquei adaptada por 6 meses. Entendi. Mas, assim, faltava 2 milímetros para pegar a medula. Então, assim, eu tive que ficar acamada por 1 mês, porque eles queriam que a vértebra consolidasse para poder me levantar, para não ter perigo de pegar a medula. Né? Porque o medo era eu mexer meus pés e eu entrar numa cirurgia ou me engessarem e me levantarem com a gravidade e o peso do gesso, que pesava mais de 8 quilos, dele terminar de fraturar o resto. Entendi. Então, o meu caso foi completamente diferente do seu, mas assim, eu me conectei muito, né, porque eu passei por isso. E eu queria saber, assim, quando você começou a pensar o quão grave era? Olha, que você teve, assim, a noção? Não demorou muito, não, porque eu passei... O SAMU sempre, mesmo você tendo plano de saúde, leva para o Hospital da Restauração, né? Quando é algum trauma, fratura, esse tipo de coisa. E eu me lembro que lá no Hospital da Restauração eu encontrei um conhecido que estava em residência. E eu perguntava, na verdade, para tudo quanto é médico que passava, enfermeiro, eu vou voltar a andar, porque eu já estava naquela, eu não estou conseguindo, eu não sinto nem mexo nada da cintura para baixo, então tá errado. E aí eu ficava, eu vou voltar a andar, e eu via no rosto das pessoas, a gente não pode falar nada, aquele olhar de tipo... De pena, de... não posso... Tipo, a pessoa estava meio que me condenando ali, assim, no olhar. Então, para bom entendedor, poucas palavras, nenhuma palavra basta, né? Então, olhar, eu via nos olhos deles. E eu tentava manter a calma, mas aí no outro dia, o acidente foi numa sexta. No outro dia, no sábado, o cirurgião que, já no hospital particular, o cirurgião que foi escolhido para fazer minha cirurgia, especialista em coluna, ele já disse logo, olha, você não vai voltar a andar por causa da gravidade da fratura, da lesão. Porque não só explodiu a vértebra, que aí está estilhaços, né? Provavelmente, assim, muito provavelmente, teria perfurado a medula, mas a coluna deslizou. Então, o eixo da coluna é como se fizesse isso, né? E aí a minha medula estava pendurada, basicamente, assim. E quando ele falou, ele disse que a medula está em menos de 50%, então está pendurada. Ele disse que, diante da experiência dele, isso é impossível, né? Só um milagre faria eu voltar a andar de novo, porque com certeza eu teria rompido a medula. E aí
assim, eu me lembro, acho que sabe aquele choque que você não entende direito, né? Eu lembro que meu pai, quando eu falei, pai, eu fraturei a vértebra. Pai, na hora, eu morando fora do Brasil e pai aqui no Brasil. O pai entendeu costela. Ah, filha, costela tem problema não. Tem problema não. E aí, calma que vai resolver, mas eu vou para aí. Eu, não, pai, vértebra, coluna. Eu lembro quando eu falei coluna, ele disse assim, você está mexendo as pernas? Foi a primeira pergunta dele. Isso. Né? Imagina assim, o medo que você tava, porque você já sabia que ele não estava normal, né? Que você já não estava sentindo nem mexendo, no caso. E o cirurgião, assim, ele foi bem realista mesmo comigo. Ele nunca... Teve um momento que ele não me falou todas as verdades, mas desde o início ele sempre foi muito claro, até porque ele não podia dar uma esperança inexistente, que na cabeça dele era inexistente. Sim. Né? Que muita gente fala, nossa, como os médicos são, mas assim, é de acordo com a experiência dele... Ele nunca viu. Nunca viu algo diferente daquilo, né? E eu me lembro que no sábado eu cheguei a chorar, na sexta eu chorava de dor, assim, no sábado eu cheguei a ficar... minha vida mudou. E eu ficava naquela assim, não, mas... Alguma coisa, assim, eu sou de muita fé. Eu não sou tão religiosa, mas eu sou de muita fé. E eu sentia que... tudo estava acontecendo do jeito que Deus queria. Então, eu tinha uma certa calma de, se for para não andar nunca mais, eu quero ser feliz numa cadeira de roda. Então, eu vou fazer o meu máximo para ser feliz. Vou dar o meu melhor. Para dar o meu melhor em cima de uma cadeira de rodas. Então, fui sendo tomada por essa paz, assim, que nem minha mãe sabia de onde vinha, né? Que o medo, né? O medo do novo, você não sabe o que é que vem pela frente. Eu nunca tinha passado por algo igual e nem ninguém que eu conhecia e não entendia nada de lesão medular, mas, né? Você fica... Eu tenho que ser feliz independente. Tudo na minha cabeça não, eu vou ser feliz independente. Vou passar por isso independente do que acontecer e vou superar. Isso que você fala é a fé. Era uma paz que eu também sabia de onde vinha e hoje em dia eu vejo, não, só podia ser minha fé. Eu sentia que Deus estava cuidando de tudo. E posteriormente, depois da primeira cirurgia, a cirurgia foi na segunda-feira só. Aí eu senti, assim, eu acho que a cada cirurgia caía um pouco da ficha, né? Eu me dava conta da gravidade daquilo e depois da primeira cirurgia eu senti uma dor absurda, porque no momento foi uma dor que eu faço uma analogia de eu sentia como se fosse um incêndio de dentro para fora, né? Que eu sentia meu corpo todo queimar. O corpo todo queimava, assim, era uma dor queimando o corpo. Porque eu acho que por questões neurológicas, né, a sensibilidade muda de uma pessoa para outra que passa por uma lesão dessa, né? E aí, já na cirurgia, como teve que perfurar vários ossos, eu senti de novo a dor, mesmo já medicada, cheia de morfina na cabeça, eu senti a dor de quebrar novamente minha coluna toda, porque além da fratura, né, que estava totalmente instável, minha coluna por ter saído do eixo, eu tinha escoliose e hiperlordose, então teve que prender minha coluna quase toda para dar estabilidade. Então, era o mesmo que quebrar a minha coluna toda de novo. E remendar. E remendar todinha. E perfurar, botar as hastes, os parafusos. Ferro não, né? Sei lá como é que é. Foi titânio. Titânio. Isso. Foram 7 vértebras foram perfuradas. Então, 3 para cima, 3 para baixo e uma ponte que chama na vértebra que fraturou. E duas hastes de titânio. Era o que eles queriam fazer comigo. Exatamente. E a minha questão é que tinha, de fato, saído do eixo, né? A coluna, então, tinha que descomprimir a medula. Ia ter que fazer aquela cirurgia. Só que, posterior a isso, aí no dia da cirurgia, foi uma dor absurda. Eu me lembro que eu urrava de dor. Eu lembro de flashes, porque eu estava muito dopada também, mesmo assim, com muita dor. Pois é, engraçado, que assim, no meu caso, eu lembro que eu sentia muita dor, mas eu não me lembro o quanto era. E eu apaguei aquele momento que eu passei. O cérebro já
Mãe dizia protegendo você das lembranças dolorosas. dolorosas. Morfina todo dia, tu tomava a injeção aquela do para não ter trombose, sim, Clexane, né? Porque eu não podia me mexer, então eu é. tomava todo dia. E mãe dizia assim, tu nunca reclamou. E eu não me lembro, eu acho que eu deletei do juízo. Minha mãe também, eu acho que a gente encontra forças, né? Não sei de onde, mas a gente encontra forças. E era exatamente isso comigo, eu não reclamava, eu estava sempre rindo, eu estava sempre, às vezes, contando piada, vinha gente, eu recebia muita visita, porque teve uma repercussão grande, eu sempre fui, né, de falar com todo mundo, de brincar com todo mundo, então vinha gente, e às vezes vinha gente me visitar achando que ia me encontrar totalmente despedaçada, de dentro para fora também, né, triste, sei lá, né, numa cama de hospital. Sim. E muita gente saía de lá dizendo, eu estou saindo melhor do que eu cheguei. Que normalmente não é o que acontece quando você vai visitar alguém no hospital, na situação que eu estava, né? Porque eu estava sempre muito positiva, mesmo com dor, mesmo isso deve ter sido essencial aí para a sua recuperação. Com certeza, com certeza. E como foi esse processo de aceitação após o diagnóstico? A aceitação, eu acho que demorou anos, né? Um pouquinho de cada vez. Inicialmente, a gente sempre pensa, já eu estou bem, né? Mesmo que digam, você nunca vai voltar, você não vai melhorar, você fica, já passa. É instintivo, eu acho. E aí eu me lembro que depois da primeira cirurgia, eu ainda tive uma complicação que foi a osteomielite, que dizem que é o terror da ortopedia, né? Que foi após a segunda cirurgia, não é isso? Foi após a primeira. A segunda já foi para conter a hemorragia, porque a osteomielite, ela gera uma hemorragia, né? Porque é uma infecção nos ossos. Então, para o antibiótico chegar no osso, demora muito. Eu tomei 3 tipos de antibióticos diferentes por 75 dias. Então, meu fígado ficou em frangalhos, né? Eu acho que meu corpo todo. Mas você toda. Eu toda. E isso... Pronto, lembra que eu disse que o médico só teve um momento que ele ocultou um pouquinho a verdade. Nesse momento, ele puxou meus pais para falar. Foi a primeira vez que ele não teve coragem de falar, que ele disse... que o meu estado tinha passado de grave a gravíssimo com essa infecção, com essa osteomielite. Porque é muito comum que na ortopedia, quando gera essa infecção nos ossos, essa hemorragia interna, os pacientes vão a óbito, por ser tão difícil de tratar. Então, o que a gente escuta muito de infecção hospitalar, não sei lá, é exatamente isso. Foi isso que eu passei. E aí eu fiz mais 2 cirurgias para conter o sangue que estava acumulando ali. Então, quanto mais tempo eu passava no hospital, mais a ficha caía, assim. Eu me lembro que lá pelo 20º dia de hospital, de internação, eu acordei, assim, e eu vi aquele sol lá fora, era outubro, né? Então, aquele sol lá fora, era quase na beira-mar, o hospital. Aí eu, caramba, um dia desse, era para eu estar correndo na praia, porque era algo que eu fazia todo dia. Eu corria, sempre fiz muito esporte, de todos os esportes possíveis. E aí eu disse, acabou. Eu acho que, né, foi o 20º... Amanhã tem as datas, eu acho que foi o 21º dia, que foi o dia da última cirurgia. Da terceira cirurgia, eu acordei com febre, não melhorava a infecção, eu sabia que estava com infecção, não sabia a extensão da gravidade, e eu fiquei, não tem mais aquela vida, né? Acabou aquela vida que eu conhecia. E eu comecei a sentir falta de tudo, do que eu era, dos meus momentos, de sentir a brisa do mar. E eu me lembro que tinha uma enfermeira que você acaba criando amizade. Eu que sou muito falante e tal, fazia amizade com os enfermeiros. E uma enfermeira me viu chorando, né? Acho que foi depois do dia do acidente, foi a primeira vez que eu chorei. Que você se permitiu chorar. Que eu me permiti chorar, exato. Quando eu me permiti sentir mesmo, porque eu acho que a gente, apesar daquela, tá tudo positivo, é um pouco de negação, sim, né? Total. É um pouco da gente querendo se proteger do que está por vir. E aí eu me lembro que ela me viu chorar. Ela disse, o que foi, Gena? Você sempre tão para cima, sempre tão positiva. Eu disse,
eu tô com saudade de sentir a brisa do mar, de correr na praia. Aí ela me botou na cadeira de rodas e abriu a janela, que nem pode, né? Porque eu tava com infecção, com tudo. Ela, vou abrir um pouquinho a janela. Não vou dizer nem o nome dela, porque vai que, né? Mas faz tanto tempo. Fez alguma coisa errada, mas me fez bem. E aí ela disse, sim, então, o mar, a brisa, a vida tá toda aí. Assim, ela me deu uma lição enorme, assim, que ela disse, a vida tá toda aí. Você só vai ser um pouco diferente. Né? E naquela época, tudo que diziam para mim era que a minha vida ia ser muito limitada. Eu acho que a maior ficha mesmo caiu quando eu voltei para casa. É isso que eu ia falar. Isso eu falo muito porque quando eu voltei para casa, no hospital é tudo ao alcance de um botão, né? Você, chama enfermeira. E aí a cadeira de roda não passa, tem que reformar a casa, porque não tem acessibilidade, afasta os móveis. Exato. Tu morava em casa, né? Isso, que eu casa. Eu lembro que tu falou que tinha uma escada e que tinha um amigo que te levava, te subia, te descia. Exatamente. Casa de primeiro andar, todos os quartos no primeiro andar. Meu irmão, que, né, seria quem me carregaria, meu irmão não morava aqui na época, não mora até desde aquela época, não mora aqui. Minha irmã podia aguentar. Ela é mais nova ou mais velha? É mais velha que eu, mas eu acho que não me aguentaria, né? E o perigo, e o medo de derrubar? E o medo da queda também. Então teria que ser alguém com firmeza, né? Que você confiasse que fosse carregar. E aí, quando eu cheguei em casa, a gente nem se deu conta que a gente estava tão feliz, né? Depois de 30 dias, voltar para casa. Eita, vou voltar para minha vida. Minha cama, meu quarto. Nossa, eu cheguei em casa e aquele choque. E agora, como é que eu vou subir? Ah, não, porque a gente carrega, bota você em tal cadeira e carrega. Eu não confiava dos meus pais me carregarem junto. Podia ter 5 pessoas ali. Então, aí eu, assim, 5 pessoas que eu digo, né, no porte deles, né? E aí eu me lembro, né, liguei para um amigo meu, Felipe, e eu, Felipe, preciso da tua ajuda. Era do CrossFit, inclusive, ele. E ele ia muito no hospital, era amigão mesmo. E aí ele foi me carregar de lá de baixo até a cama e foi lá diversas vezes. Então, às vezes, a gente saía de 6 horas da manhã para ir para o médico, porque o médico, a gente morando em Candeias, o médico em Olinda, então saía 6h30 da manhã. Ele ia a hora que fosse para me tirar da minha cama, botar no carro. Um anjo, total, assim. Eu tive vários, né? E Felipe fez muito isso por a gente, né? Porque deu uma segurança pra gente. Qualquer coisa liga para Felipe. Felipe morava lá perto e ele ia mesmo. São Felipe. Pois é, Felipe, ele realmente foi um anjo na nossa vida, porque eu me lembro que no começo eu não conseguia, eu não podia nem ficar muito tempo sentada, porque eu estava muito tempo acamada e desmaiava. Eu passei um mês tonta. É um tempinho. Era surreal. Qualquer coisinha, assim, eu me lembro, acho que uma vez eu passei um tempinho a mais no banheiro, uns, 5 minutos sentada. Aí que eu estava acostumada a passar 2. Aí passei 3, 4 minutos sentada. Eu desmaiei. Pois é, eu lembro quando eu me levantei lá no hospital, quando eu tive meu acidente, eu passei 5 dias, eles não me deram alta por 5 dias para eu me acostumar com a gravidade e o novo peso do meu corpo, porque eu tinha um gesso de não sei quantos quilos. Sim, verdade. E eu vivia tonta, então eu tinha que aprender a como deitar, como me levantar, como sentar, né? E coisas que você não imagina. E aprender, assim, aquela história, cada corpo é um corpo, né? Então, a sua lesão foi bem diferente da minha, então não tinha uma fórmula, não tinha quem chegasse e dissesse, você tem que fazer isso. De uma forma, né? Fora o corpo, assim, o que é que você tem de força para continuar, para virar desse lado, dói aqui, dói ali. Eu estava com um corte enorme nas costas, que qualquer coisa que eu fizesse ia doer. Então, era uma escolha, né? Para eu me virar na cama... Qual é o menos ruim? Qual é o menos ruim? Para eu me virar na cama, eu me lembro que eu fiquei com calo nessas partes dos dedos, porque eu puxava assim, com uma força tão grande, só no braço, porque o meu tronco não tinha força nenhuma. Então, eu puxava com o braço para eu virar de lado, aí o outro, para virar do outro lado na cama, para deitada no início, né? Então, tudo difícil, Nossa Senhora. Tudo essa adaptação. E eu me lembro que eu entrei na minha cama, foi a
pior noite da minha vida foi a primeira noite, que eu achava que ia ser a melhor da vida. Linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa. Trocaram minha cama por uma cama de hospital, que eu tava querendo sair correndo de lá. Deus me livre. Eu me lembro que eu não dormi e eu acordei assim, acordei não, né? Eu esperei clarear, minha mãe no mesmo quarto que eu, botaram uma cama lá para ela ficar comigo. E eu disse, me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu estou me sentindo sufocada nessa cama. Eu não quero mais ficar no hospital. Eu saí do hospital. Não quero mais ficar aqui. E o hospital não me pertence mais. Não me pertence mais. Eu quero sair disso aqui. E aí é uma cena que me marca muito. Provavelmente você viu que eu falei no TEDx. Porque foi muito marcante para mim. A cena de meus pais e minha irmã, eu acho que estava também me carregando para fora do meu quarto, né, por uma cadeira, porque a cadeira de roda que tinha não passava pela porta, eles pegavam uma cadeira, assim... De jantar, sei lá. E para me carregar, para sair do quarto. Posteriormente, a gente comprou uma cadeira que passasse. E tinha um espelho, tem até hoje. Na verdade, espelho. Você estava passando por um processo que você não imaginava. Na hora nem do eles, desespero, né? Não era só eu. Imagina que você vai ter que mudar as portas, ou comprar uma cadeira menor, ou ter que adaptar tudo, banheiro, vaso sanitário, box, é tanta coisa, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais e a tecnologia, faz com que a gente já tenha esse start, mas isso há 10 anos atrás, Ninguém falava disso. Não. E eu me lembro que saindo do... Sim, aí tu lembra muito dessa cena, deles te tirando do quarto nessa Tinha cadeira. um espelho, aí eu vi a cena, né? Como você assistindo aquela cena. Eu assisti aquela cena. Eu me arrepiei. Totalmente dependente, né? Eu não mexia do pescoço para baixo, basicamente. Eu fazia isso, mas não tinha força. Meus pais me carregando, eu, com 27 anos, estava para fazer 28 anos já. Eu fiquei... Quem é essa aí? Né? Foi o momento de não me reconhecer. Ali todas as fichas caíram. Real, assim, tu olhando aquela cena. Ali, eu acho que foi um dos poucos momentos que eu desistiria. Que eu pensei em desistir. Isso não é vida. Porque por mais que depois da primeira cirurgia, que o médico, eu nem até pulei, né? Tanta coisa que eu falo. O médico, depois da primeira cirurgia, ele foi no quarto e ele estava muito surpreso. Ele disse que em toda a carreira dele, mais de 20 anos de cirurgia, ele nunca tinha visto algo do tipo. Tanto é que ele tinha dito, né? Já tinha me condenado. E ele disse que minha medula tinha sido preservada, apesar de ter fraturado, saído do eixo, tudo que teria feito uma medula ser perfurada, minha medula foi preservada por causa da minha estrutura muscular. Né? Vida de atleta, alimentação saudável, meus ossos eram muito rígidos. E por isso, quando eles estilhaçaram, eles quebraram todinho, mas ficaram no canto, assim, eles não estilhaçaram, não saíram. Então, isso até dificultou a cirurgia, o fato deles serem muito, muito rígidos. E aí ele disse que estava super surpreso, porque eu ia ter chance de voltar a andar, mas isso daqui a 2 anos. E aí ele disse isso, aí veio a infecção, ainda veio mais muito tempo no hospital. Muita coisa que agravou a sua situação. Isso. E aí voltei para casa ainda sem mexer nada, ainda sem sentir nada. E eu fiquei, tá, mas cadê? Aí então tem uns momentos que falta esperança mesmo, que por mais que você tenha muita fé, você olha e é de dia, né, que você acorda e diz, que é isso? Essa Gena aí que eu tô vendo não sou eu, né? Isso não é vida, isso não é vida. Eu pensava muito nos meus pais. Eu acho que muita da minha força veio de não demonstrar fraqueza para minha mãe, para não ver ela sofrer. Mais do que ela já devia estar sofrendo. Nossa, minha mãe, se um dia você conhecer, ela eu me emociono de falar dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa. E eu protejo ela de todas as formas que eu puder, sabe? Eu me emociono de falar da minha mãe, porque ela é minha maior parceira. E esses 30 dias que eu passei no hospital, ela esteve do meu lado todos os dias. E, assim, ver minha mãe chorar, no dia da primeira cirurgia, ela desmaiou. De me ver, sentir a dor que eu estava sentindo, que eu estava urrando e tal. Ela desmaiou. Então, minha mãe
eu tentava proteger minha mãe, para ela não sofrer mais do que já estava sofrendo, do que ela estava. Tu ainda fala com muita dor, né? Porque... Obrigada. Porque eu nunca quis ver meus pais passando por aquilo, meus irmãos passando por aquilo, meu irmão longe. Até hoje, eu sinto que meu irmão, por exemplo, não teve nem o direito de sofrer, né, estando longe. E a gente é uma família muito unida o tempo todo, assim. Meu irmão mora em São Paulo, mas ele liga de vídeo todo dia pra gente conversar com minha sobrinha, inclusive. E aí, meu irmão não teve o direito de sofrer, e ele sofreu muito, mas calado. E minha irmã e meus pais aqui, eu via eles sofrendo e eu tentava amenizar, me mostrando forte, tô bem, não, tá tudo bem, sempre tá tudo bem. E aí, eu, naquela cena, eu disse, meu Deus do céu, eles não merecem isso. Eles não merecem isso, muito mais do que eu. No caso, muito menos do que eu. Mas, como eu disse, eu contei com muitos anjos, né, na minha vida. E acho que 2 dias depois desse dia, 2, 3 dias, eu recebi a visita de um amigo de adolescência que tinha estudado com ele, Serginho. Ele tinha se formado em fisioterapia e se especializado em fisioterapia neurofuncional, que era exatamente, né, o que eu precisava. E eu estava numa fase, assim, né, aqueles primeiros dias eu não estava querendo receber visita de ninguém. Eu não eu estava sem... Porque a festa do hospital já tinha acabado, né? A ficha já tinha caído. Estava caindo pesado. E aí eu não estava nem respondendo mensagem mais. Só que ele falou com meu irmão, no fim de semana que meu irmão estava aqui. E aí ele foi me visitar. Quando ele chegou lá, ele olhou e tal. E aí, Serginho? O que ele vai fazer? Tem jeito aí? Ele disse, não sei se tem jeito. Quem sabe é Deus. Na verdade, ele disse, quem vai me dizer se tem jeito ou não é você. Porque ele sempre falou muito isso. Não adianta eu vir aqui todo dia que eu venho. Ele morava lá perto, então, voltando do trabalho, todos os dias, de domingo a domingo, mesmo quando não trabalhava, ele passava lá em casa. Eu posso passar 3, 4 horas fazendo fisioterapia aqui com você. Mas se você não acreditar, não vai ter jeito. Porque a lesão é medular. Então, você tem que encontrar uma conexão da sua cabeça com suas pernas. Então, na sua cabeça, só quem pode dizer se você vai fazer algo, se vai conseguir fazer algo, é você. Antes de você andar, você tem que acreditar que você vai andar. Antes de você se mexer, você tem que acreditar que você vai se mexer. Então, exercite isso primeiro. Aí você pode me dizer se tem jeito ou não, né? E aí eu me lembro que ele saiu de lá de casa, foi só esse papo, ele não mexeu em nada, não fez nada de sessão de fisioterapia, nada. Só essa conversa. Eu me lembro que eu passei a noite toda, era tipo 8, 9 horas da noite na hora que ele saiu. Eu passei a noite toda, eu não dormia direito naquela época. Acho que você sabe, dormir era uma coisa muito complicada para quem sentia dor o tempo todo. No meu caso, que era totalmente diferente do seu, eu não podia dormir de sono profundo. Porque eles me colocaram numa posição na cama. Eu lembro que tinha muita coisa assim, eu ficava meio que curvada. Sim. E eu não podia dormir de sono profundo, porque se eu me mexesse, podia terminar de quebrar a vértebra. Quanto tempo sem dormir? Não era sem dormir mesmo, assim, né? Mas sem ter um reparador. Quase 30 dias no hospital. Então, assim, eu lembro que quando eu dormia profundo, me acordavam. Entendi. Eu não fazia xixi, não fazia nada, não podia me mexer. Entendi. Né? Então, assim, foi realmente acamada. Que era totalmente diferente do seu caso. Sim. Né? Eu podia dormir, eu só não conseguia. Porque, apesar de estar tomando remédio o tempo todo, ainda... Não, a sua dor... era uma dor absurda. Então, eu acordava de 1 em 1 hora, pelo menos, assim, para mudar de posição, porque começava a doer e tudo mais. Aí foi aumentando os intervalos, chegava umas 3 horas. Eu passei... Eu acho que 6 meses para dormir uma noite inteira, por aí. E aí, quando ele foi embora... Aí ele foi embora, eu passei, fui falar do sono. Não, mas eu tô voltando, porque essa sua parte é linda. Essa parte é muito... linda de superação, muito né? mágica. Essa parte, assim, é uma das que mais me marca mesmo, porque eu me lembro que ele, só nessa conversa que ele teve comigo,
eu sou muito teimosa, mas sou muito persistente, né? Então, se ele me ensina uma coisa, eu vou ficar treinando até conseguir, né? Se alguém me ensina alguma coisa, eu vou treinar até aprender, vamos dizer assim. E aí ele falou isso, então eu tenho que acreditar. Eu ficava, eu acredito, eu tô andando, eu tô mexendo, eu tô andando, tô mexendo. Aí eu me lembro que eu ficava perguntando o tempo todo para minha mãe: mãe, meu pé tá mexendo, porque eu deitada eu não via, né? Eu ficava, não tá. Aí ela, não tá mexendo. Aí foi dormir, e eu a noite toda, a madrugada toda, adentro, eu tentando, e eu vou conseguir mexer. E eu, tá mexendo, eu tô correndo. Eu me lembro de olho fechado mesmo, assim, vem a imagem, eu tenho esse filme na minha cabeça de eu ter passado a noite toda. Tô mexendo, a cabeça assim, forçando, parecia que estava fervendo. E aí lá, eu me lembro que eu olhei o relógio, eram umas 3 horas da manhã. E esse horário dizem que tem muita simbologia por trás, né? E 3 horas da manhã, do dia 3/11, eu senti uma sensação diferente. Não é um formigamento, que muita gente fala. Começou a formigar e você começou a mexer. Tem muito filme que fala, né? Eu senti, na verdade, a pele esticar. A pele dos pés. Coisa que eu não sentia há um mês, né? Porque desde a queda eu não sentia minha pele. E eu senti como se fosse a pele esticar, assim, do nada. Do nada não, né? Eu tentando a noite toda. Aí eu dei um grito: mãe, tá mexendo. Eu sei que a menina vai dormir. Eu, mãe, tá mexendo. Ela já nem queria dizer não, que não tá, né? 3 horas da manhã. Aí ela acendeu a hora luz. Da misericórdia. Exato. E ela disse que as horas é a hora em que os anjos agem, né? E aí ela levantou quando viu o dedinho do pé estava fazendo isso. Tem o vídeo, né? Tem um vídeo que na hora ela pegou o celular e gravou para me mostrar, porque eu não via. Aí ela me levantou assim, o dedo tá mexendo. É você, sou eu, mãe. Meu dedo tá mexendo. Aí foi uma comoção dentro de casa, acorda todo mundo. Aquele momento, assim, foi tão surreal, que é um filme, feito eu disse, é um filme na minha cabeça. Essas horas, depois que o Serginho saiu lá de casa, né? Toda a conversa com ele. Mais um anjo na sua vida. Total, que até hoje, né? Até hoje, eu, às vezes sou atendida por ele, às vezes por outros fisioterapeutas na clínica dele, que hoje em dia ele tem uma clínica de fisioterapia neurofuncional com a esposa dele, que eu fui madrinha do casamento, inclusive. E aí, essa sensação foi muito eu não sei nem mensurar a magnitude que esse momento teve para mim, de tão especial. Eu tatuei, né, a data e botei "Quem acredita sempre alcança", que é parte da música de Renato Russo, mais uma vez, porque essa música... Desculpa, só uma pergunta. Esse começar a mexer os pés foram quanto tempo depois do acidente? Um mês. Que esse mexer que não é nem mexer, né? Tipo, tá assim paralisado e fazer assim, né? Fazer assim. Eu vi o vídeo. Aí, essa música teve uma simbologia bem forte, porque na época eu era professora de inglês e um aluno, na época do hospital ainda, os primeiros dias de hospital, um aluno ele me mandou essa música. Ele: professora, quando eu escuto essa música eu lembro de você e tudo que você está passando. Aí eu mostrei para minha mãe e essa música meio que virou um hino. Toda vez que eu estava com muita dor, minha mãe cantava para mim, minha família, né? E aí eu penso que aquele momento do dedo mexer, depois de eu tanto acreditar, forçar na minha cabeça, me forçar a acreditar, é a mais perfeita... como é que eu posso dizer? Materialização dessa frase, né? Quem acredita sempre alcança. Porque de tanto acreditar, eu alcancei aquilo, né? O mexer, o mero mexer, que para mim, até hoje, de vez em quando eu fico mexendo no meu pé para sentir a pele esticar, que a gente não tem noção do poder que isso tem, né? De como isso é importante, de como isso eu falei isso no episódio com o Luciano, né? O quanto a gente esquece de agradecer as pequenas coisas na nossa vida, né? O poder enxergar, o poder caminhar,
Poder se mexer. O poder fazer um exercício físico, fazer uma atividade física. O quanto a gente é abençoado com as pequenas coisas e a gente não enxerga. Isso. E, na verdade, a gente só enxerga quando perde. Exato. A gente dá um valor enorme, né? Pois é. E foi o que aconteceu comigo. Deixa eu te perguntar, tu chegou a voltar no box depois disso? Voltei. Não voltei no mesmo... Eu acho que eu não voltei no mesmo. Depois fechou e abriu Aí um outro. Fecharam. Não por causa disso, né? Posteriormente. E abriu um outro. Aí eu cheguei a voltar e treinar lá no mesmo lugar. Mas não, já era outro box. E me fala uma coisa, você falou que o antes do acidente, você tinha muito uma neura em busca do corpo perfeito. Sim, tinha. Né? Queria muito falar sobre isso, porque é algo que eu acho que passa na cabeça desses jovens é ótimo, já estou me sentindo uma velha, porque eu tenho 40 anos. Né? Mas assim, é o que passa muito na cabeça hoje das pessoas, né? Sim. Eu mesma comecei, não vou ser hipócrita, eu comecei a me cuidar em busca de um corpo perfeito, né? Sim. E que hoje em dia, para mim, eu estou muito mais preocupada com a minha saúde Sim. do que o corpo perfeito. Mas assim, isso é a maturidade. Né? Conta pra gente como é que foi essa tua neura em busca disso, né? E o quanto isso mudou para você. Sim, total. Eu tenho hipotireoidismo, né? Eu sei desde os 18 anos, então são 20 anos me tratando. E aí o hipotireoidismo dá essas desreguladas hormonais, você acaba engordando às vezes 15 quilos de uma vez, né? E fica muito difícil de você perder esses quilos, emagrecer esses quilos depois. E aí, nessa época, eu tinha justamente engordado um pouco, aí tava, eu quero emagrecer de todo jeito, aí musas fitness e não sei o que lá, e fazendo todos os exercícios. Eu acho que eu tinha uma relação meio que de briga com o meu corpo antes, né? Engordei um pouco, então eu ficava com ódio daquilo, e era uma briga com a alimentação, uma briga com o exercício. E ao invés de fazer o exercício com a mentalidade que eu tenho hoje em dia, que eu acho que com a maturidade vem de eu estou fazendo o exercício para o meu bem, né? Que se eu atingir aquele corpo, massa. Se eu não atingir, pelo menos eu estou buscando a saúde, eu estou buscando melhorar. E não era essa a relação que eu tinha, era eu tenho que emagrecer de todo jeito, porque assim eu estou horrível, 5 quilos a mais, 2 quilos a mais, eu estou horrível, isso é um absurdo, essa barriguinha é nojenta. Aí eu usava roupas para disfarçar, né? Que ainda esconder. Que tipo de roupa você pode usar? E eu sempre... atleta de natação, né? Ombro largo, braço mais grossinho, né? Sempre foi mais forte. E aí, se engordava, parecia que tinha mais, porque isso aqui, meu, é largo. E aí eu ficava, botava blusão e tudo mais. Eu acho que hoje em dia eu tenho essa relação, veio, eu acho que muito com a deficiência. Porque ao longo dos anos eu tive que aceitar, não é uma questão de... Não existe, primeiro que socialmente, vamos para a questão filosófica, né? Sociológica da coisa. Socialmente, um corpo perfeito não tem uma deficiência, né? Se a gente for por esse lado. Então, antes de aceitar 1 quilo a mais ou 1 quilo a menos, eu tive que aceitar a deficiência. Que eu não sou um corpo padrão. Independente, eu posso estar a musa fitness do verão, assim. Eu não sou um corpo padrão. Depois que eu aceitei isso, a minha relação com o meu corpo mudou bastante, né? Não é que é feio. A deficiência, eu nem posso achar ela feia. Faz parte da sua história. Faz parte de mim. Mas o padrão não diz o que é bonito ou não. Pois é, e o que é o padrão? O padrão é algo que vem dos outros, Existe esse padrão? É algo muito social, que não vamos entrar nesse debate filosófico, né? Que é um debate para 5 horas. Mas, aceitando a deficiência, eu comecei a enxergar como tudo que eu faço, todos os exercícios que eu faço, até quando eu voltei a ser atleta, eu tinha muito mais cuidado com a minha saúde do que em ter um corpo perfeito, porque eu vejo o meu corpo como um corpo funcional, hoje em dia. Quando eu era atleta, o meu corpo era do jeito que o esporte necessitava que fosse.
Hoje em dia, eu tô tentando perder uns quilos mais pela questão da minha recuperação, porque eu ando melhor e na pandemia e outras questões que eu passei por um burnout recentemente, acabei ganhando peso e aí estou tentando perder o peso porque melhora a minha mobilidade, melhora a minha saúde, todas as questões. Mas não é uma briga mais. Porque hoje você anda com a ajuda da sua bengala, né? A ajuda de bengala. Tô dizendo porque assim, né? O pessoal aqui, os nossos ouvintes... Eu tenho que falar também como foi que eu comecei a andar, né? Que a gente... É tanto assunto que a gente nem chegou a isso. Eu comecei a falar rapidamente porque a gente foram muitos anos. Na verdade, o médico tinha dito 2 anos, né, para voltar a andar. E aí, você procurava... Na época, eu procurava, né, na literatura, em reportagem, alguém que sofreu uma lesão medular e voltou a andar. E não tinha essas histórias de gente que voltou a andar rápido. E aí, tinha, no caso, assim, não perfurou, não bateu na medula, então continuou andando, né? Mas parou de andar, ficou paraplégico e voltou a andar logo, não tinha. E então não tinha nada com que me inspirar. Aí eu ficava, então é um tiro no escuro, eu vou fazer tudo que eu posso, eu vou dar o meu melhor. E como eu tive aquele dia, né, o dia 3 de novembro, que me inspirava, né, eu me retroalimentava de mim mesma, se eu tive a força mental para conseguir aquilo em uma noite, para mim nada mais tinha limite. Na minha cabeça foi isso limite era o céu. Eu não tinha mais limite nenhum. Então, meu fisioterapeuta, como eu disse, ele ia de domingo a domingo. A partir daquele dia, todos os dias ele ia. Com 2 semanas de que ele estava me atendendo, 2 semanas, 1 mês e meio do acidente, eu dei meus primeiros passos. E eu digo que eu levantei, andei e não parei mais. Olha, eu nunca vou esquecer o dia que eu lhe vi. Não sei nem se você sabe. Acho que não. A gente estava num aniversário do pessoal do grupo de corrida, que sua irmã fazia parte, que a Helena fazia parte. Eu acho que era um aniversário, não, era a confraternização do grupo de corrida. Sim, e você chegou... E você chegou dirigindo, eu acho. Sim. Eu fiquei chocada. E eu vi você entrando e saindo do carro e pegou a sua bengala e virada lá. Isso. Eu, meu Deus do céu, a irmã de Helena do acidente. Exatamente. Eu nunca vou esquecer. Porque eu acho que depois desse dia que eu falei dos dedos, para mim não existia limite, até hoje. Então, óbvio que tem momentos que eu duvido de mim como qualquer ser humano de carne e osso, né? Digo, não sei se eu consigo. Aí eu lembro de toda a minha história. Então, hoje mesmo eu postei no meu Instagram um vídeo que meu fisioterapeuta me marcou e eu ainda me arrepio com a minha história, porque eu mesma me alimento daquele negócio, eu me retroalimento dela, que se em 1 mês e meio do dia que disseram que eu nunca mais ia voltar a andar, eu dei os meus primeiros passos, então o que é que me limita agora? E aí foi um longo processo, né? Eu me lembro que a minha primeira consulta com o médico, sim, era isso que só ele acreditava que eu ia voltar a andar. Qual? O que te operou? O que me operou. Ele acreditava que eu ia voltar a andar daqui a 1 ano, 2. Só ele acreditava, porque todos os médicos, eu sabia porque umas amigas minhas, os pais dela eram colegas dos donos do hospital, né? E os médicos falavam entre si que prognóstico feito você leu aí era o pior possível. Não vai voltar a andar, se voltar alguns movimentos. E aí, o único que acreditou em mim foi esse da cirurgia. E ele disse, daqui a Qual é o nome do doutor, desculpa? José Zarani Ramalho. Muito bom, excelente médico. E assim, ele é bem fechadão e tal, mas comigo ele desmontou. E me conta, quando tu chegou lá andando? Andando, eu me lembro que eu fui de andador. Não, assim, né? Andando, porque ele me esperava de cadeira de rodas. Eu passei algumas semanas indo de cadeira de rodas. Que eu não fui logo depois dos primeiros passos. Eu ainda demorei, assim, algumas semanas para voltar lá com um andador. Porque, querendo ou não, você dá os primeiros passos e cansa muito. Mas aquele negócio, ele né? Desmaia. Sabendo da sua evolução? Então, não, eu acho que não. Ele não acompanhava a rede social, essas coisas. Eu me lembro que eu andei, assim, arrastando o pé. Aí ele olhou, assim, eu me lembro do rosto dele na mesinha dele. Ele olhou assim.
mas não era para você estar assim. Ele só falou isso, assim, não era para você estar assim. Aí eu me lembro que na consulta, tudo que minha mãe perguntava, doutor, mas você acha que ela ainda precisa ir para o Sara Kubitschek, que é um centro de reabilitação em Brasília, né? Acho que tem no Ceará também, que era o mais famoso na época. Hoje em dia eu nem acompanho mais. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, porque ele sempre falava, tente uma vaga, porque demora para conseguir vaga. Aí minha mãe perguntou, você acha que ela ainda deve tentar ir para o Sara? Ele, não, né? Ele estava assim em choque. Ele, não, continue com esse fisioterapeuta. Aí ela perguntou, e o Clexane, continua? Acho que não. Nem ele sabia, ele não esperava aquilo. Então, ele não estava preparado também, como médico. Ele disse que eu desafiei tudo que ele acreditava, assim. E eu sei que, não só para mim, ele falou isso. Posteriormente, um amigo meu me ligou, disse que estava se acabando de chorar, porque encontrou um conhecido que estava contando a história da paciente que mais marcou ele. Que era tu. Era eu, e era esse médico, ele contando que para ele foi um milagre. Então, assim, a minha história, se para o médico, né, super experiente, era um milagre, para mim, meu Deus do céu. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Vou falar alguma coisa. Ô, Gena, assistir a queda para você pela primeira vez, como é que foi isso? Olha, a queda rolou. Na época, nem todo mundo usava o WhatsApp. Rolou. Viralizou na época. Nem nada viralizava na época, deu uma viralizada assim. A gente nem sabia o que era viralizar, mas viralizou. Mas né? viralizou regionalmente, né? E posteriormente nacionalmente. E eu me lembro que doía. Assim, eu assistia e dava um negócio assim. Eu não sei nem explicar, porque eu ficava, caramba, mas eu podia ter visto. Acho que coisa que muita gente pensa, né? Imagina, tá quase caindo, dá para ver que você vai cair. Não dá para saber. Não. Acidente é acidente, você não tem como saber. E dava aquela dor, né? Porque no momento, logo depois do acidente, tudo que lembrava aquilo só me lembrava dor. Tu demorou quanto tempo para ver aquela queda? Para assistir, né? Para conseguir assistir foi 1 ano. Foi Olha, eu vou um dizer que pouquinho mais de até um hoje eu ano. não consegui assistir ela completa. Toda vez quando tu tá virando a perna, eu... Tem gente que não consegue, não. Eu, assim, Inclusive, eu me no acostumei. TEDx que mostra a queda, né? E eu não consegui ver. Então, eu me acostumei porque 1 ano depois, eu deletei de celular e tal, mas eu deixei no meu computador, porque fazia o backup e tal, sei lá. Eu tinha no celular, mas eu deletei de tudo, não quis ver mesmo, assim, porque doía mesmo, assim, eu sentia uma dor física. E aí, 1 ano depois que eu fiz 1 ano, já estava andando, já estava assim, não estava 100%, né, obviamente, como hoje em dia, feito você estava falando, eu ando com o auxílio de uma bengala. Mas, assim, por aqui eu não... Poderia andar sem ela. Em casa eu ando sem bengala, no trabalho, então, lugares controlados, vamos dizer, eu ando sem bengala. A questão é mais na rua, né, os chãos que não são totalmente regulares, né, calçada, esse tipo de coisa, assim, existe meio do você povo, cair, né, e sei lá. Alguém esbarrar também. Até em casa, de vez em quando, eu caio, mas isso eu acho que todo mundo, né? Dá uma tropeçada, cai. Como é a Gena de hoje? Então, a Gena de hoje, nossa... Qual é a diferença daquela Gena antes do acidente e a de hoje, né? É muita diferença. 10 anos após. Eu sempre falo, inclusive estava falando hoje pro meu noivo, a Gena de 1 ano atrás não é a mesma Gena de hoje. A Gena, talvez, de 1 mês atrás, não é a mesma Gena de hoje. Principalmente depois do acidente, eu comecei a me atentar mais nos aprendizados de tudo. Porque durante todo o processo, que até hoje é um processo, o que foi mais forte de ensinamento para mim é que a gente sempre tem algo a aprender. A gente sempre vai aprender alguma coisa. Não importa a dor que você esteja sentindo. Não importa, como meu pai fala, a noite escura que você esteja passando. Sempre tem algo que você vai aprender dali. Então, eu sempre
eu não tenho como dizer, é uma diferença abissal da Gena anterior, né, ao acidente para a Gena de hoje. Eu me sinto uma pessoa muito mais ligada comigo mesma. Conectada mesmo, assim, com a minha essência, com o que eu sou. Muito mais fiel a mim. Né? Porque ao que você acredita. Ao que eu acredito e ao que eu sou. Eu me lembro que eu pensava muito no hospital, assim, em como a gente tinha debates filosóficos na minha própria cabeça, né? Em como a gente, nesse mundo, a gente sempre... sempre não, mas às vezes a gente quer mostrar ser algo que a gente não é. Mundo de internet, em tudo, a gente tenta mostrar o melhor da gente, que às vezes nem é a gente, né? E eu ainda... Não somos nem aquilo. Não, né? somos aquilo. Então, eu passei a viver de uma forma muito mais... real. Isso. Fiel a mim. Assim, se não é para ser eu, o que é que adianta viver? Eu tive uma outra chance, né? Se eu tive uma outra chance, por que eu vou desperdiçar fazendo coisas que não fazem bem nem a mim, nem aos outros, que não me deixam feliz, que eu não acredito, que eu não sou? Não faz sentido para terminar no fim dos meus dias, seja por um acidente, seja por velhice, eu dizer, eu não vivi, Porque na época eu dizia, tá, eu vivi. Mas se eu continuar, se eu tiver essa outra chance, eu não vou fazer tudo diferente, mas muita coisa vai ser diferente, porque eu preciso ser eu. Eu tenho que ir em busca da minha verdade, da minha felicidade, do que eu acredito, do que é melhor, não de forma egoísta, mas do que eu acredito que é melhor para mim. Então, às vezes, a gente se anula muito para mostrar para os outros algo que a gente não é. E isso é um processo longo, nesses 10 anos, porque a gente, de vez em quando, cai nos mesmos erros, que a gente esquece de tudo que a gente passou. E aí, depois a gente, passa por uma situação que faz você lembrar. Feito eu disse, esse meu burnout, recentemente, me fez entrar mais em conexão comigo mesma ainda, do que eu já estava. Né? De dizer, peraí, escuta teu corpo de novo, porque é interessante como a gente nega os limites da gente, né? Às vezes a gente fica... Não, mas eu consigo, eu vou aguentando, eu aguento. Não é só de forma física, é de forma psicológica, emocional, de tudo. Então, eu acho que um dos maiores aprendizados é me escutar minha intuição. Minha mãe fala muito que eu falo muito da minha intuição, e eu falo mesmo. Porque quando eu sofri o acidente, quando eu sofri aquela queda, feito eu disse, eu fui tomada de uma paz que eu dizia... Isso é para acontecer. Eu acho que minha vida toda eu tinha uma sensação que eu meio que negava, né? Que a gente fica, isso é besteira, que todo mundo acha que vai ser especial, mas eu tinha uma intuição de que tem algo muito grande para acontecer na minha vida. E aí, quando aconteceu a queda, eu disse, é isso. Eu sentia. A minha intuição só dizia isso. É isso. Teu propósito está aqui. Não é só a queda, porque não é só a queda. É chegar aqui, falar a minha história e saber que alguém vai se inspirar, vai criar 1% de esperança, porque às vezes está numa cama de hospital sem acreditar em mais nada. E o médico dizendo que não vai voltar a andar, e tanta gente desacreditando, ou está sozinha, e dizer, ela conseguiu superar, então eu vou. Esse é o propósito. Então, quando aconteceu... No momento da queda, óbvio que eu não sabia a magnitude daquilo, mas eu sabia que era aquilo. E aí o processo foi acontecendo e eu fui entendendo muito do que era para acontecer, muito do porquê de eu estar aqui. E aí eu falo, até quando eu conheci meu noivo, eu fui tomada dessa mesma calma, que eu não tinha em relacionamentos passados. Era sempre um negócio meio, não é isso. Aí dava uma ansiedade e e não foi mil flores desde o começo, não. Tem aquele momento de incerteza, mas eu sempre dizia, não, eu sabia que era ele. E em tudo que hoje em dia eu procuro me escutar muito. Por isso que eu disse, estou muito conectada comigo, porque essa intuição todo mundo tem. Todo mundo. Querer aguçar ela. Né? Você tem que escutar.
O corpo da gente fala com a gente. Quando a gente está perto de uma pessoa que faz mal a gente, você sente um aperto. Quando a gente está perto de uma pessoa que faz bem, você sente também aquela paz, você sente uma tranquilidade. Então, diante de tudo, eu sempre procurei me escutar, porque mesmo quando eu não estava escutando muito, parece que gritava no meu ouvido, calma, vai tá tudo bem. Isso eu acho que é o mais forte em mim de mudança, sabe? Eu sou mais eu, né? Sou muito mais Gena hoje em dia, muito mais Gena de verdade. Eu luto pelo que eu acredito, eu vou atrás do que eu quero, né? Do que eu acredito, que eu posso, porque eu acho que antes eu não acreditava na força que eu tinha. E isso foi muito forte para mim. Com certeza, não tenho dúvida. Depois desse dia dos dedinhos, eu disse, não tem nada que me limite. E essa força eu não tinha. Eu me achava fraca, eu me achava... eu achava que eu não tinha coragem nenhuma mesmo de enfrentar as coisas. Mas a força vem que ninguém sabe de onde, e a fé também carrega a gente, né? Isso. Ô, Gena, você não é mais atleta, né? Como e por que você engavetou esse sonho? Porque eu lembro que você, quando voltou a andar, você fazia remo, né? Isso. Você ainda você não era paraplégica, mas você tinha uma deficiência. Isso. Né? Isso ainda E eu lembro que assim, eu vi vídeo, acho que foi no NTV, sei lá, algum desses esportes, não me lembro. Esporte espetacular. Esporte espetacular, de você entrando na, como é que diz? No barco mesmo, né? Lá no Rio. Então, assim, a dificuldade de se locomover, de entrar, de sair. Então, assim, você era uma pessoa que tinha uma deficiência, né? Uhum. E eu vi que você dizia, né? Meu sonho é ser um atleta. Isso. Eu voltei... Teve alguma coisa, assim, que você engavetou aí esse sonho? Eu voltei muito... Foi meu médico, inclusive, que me incentivou a voltar a fazer esporte, que ele disse, você tem tudo, você é um atleta, né? Você nasceu para ser atleta. Só que o que aconteceu? O esporte no Brasil, principalmente aqui em Pernambuco, o incentivo é... irrisório, mínimo. Mínimo, né? Inexistente quase. E eu estava eu sempre fui atleta de natação. E já falaram muito para eu voltar a treinar natação, para eu ir que eu podia ir para a Paralimpíada, porque se eu treinasse e tudo mais, entrar para a equipe. Eu tentei remo, me apaixonei pelo remo, só que diante até da questão financeira, eu ficava... Você não tinha como viver daquilo. Exato. Então, eu estava afastada do trabalho, não estava trabalhando na época, Só treinava, era maravilhoso. Só que chegou um momento... O financeiro fala, né? Também. Eu acho que eu não quis, porque eu podia ter me aposentado, né? E continuado só remando, fazendo uma coisa ou outra, né? Trabalhando com outras coisas, mais autônoma. E eu não quis. Eu acho que eu sentia falta de botar minha cabeça para trabalhar. Eu tinha vontade de voltar a trabalhar mesmo, porque eu sentia a necessidade de ter uma, entre aspas, vida normal. Porque o que acontece muitas vezes com pessoas com deficiência no Brasil, se aposentam e aí... pode até virar atleta amador ou fazer algum, né, quando vai para esse lado, fazer outras coisas, ou fica em casa. Eu não queria isso. A Gena que eu conhecia fazia os esportes dela, mas a vida tinha uma vida profissional, tinha algo assim, de acordar e ir atrás e procurar algo melhor. E eu estava naquela fase de acho que eu quero me desafiar um pouquinho mais, não só no esporte, que eu tenho esses momentos às vezes. E aí vou estudar para concurso. Aí comecei a estudar para concurso e chocou muito, porque treino de atleta alto rendimento é muito pesado. Assim, eu treinava logo cedo, né, porque tinha que estar lá de 5h30 da manhã no remo, né, já no Rio. Aí remava por umas 2 horas, de tarde mais 2 horas de treino, todo dia. Então, para trabalhar, ficava meio complicado. Aí eu comecei a faltar os treinos da tarde, porque eu estava estudando para o concurso que
que abriu, na época, abriu o primeiro concurso da Polícia Civil de Pernambuco com vaga para pessoa com deficiência. Na verdade, tinha aberto em outro ano, mas anularam, porque tinham algumas irregularidades no concurso. E eu conversando com pessoas que sabiam da matéria, né, de pessoa com deficiência, um grande amigo meu, que era especializado nessa área, ele disse: Gênia, é a melhor época para você fazer um concurso, porque, mesmo sendo da polícia que eu vou atrás, né, saber, e aí o histórico, como é que é isso de pessoa com deficiência na polícia? Não tem, né, só se já tiver na polícia quando adquiriu a deficiência. Mas entrar com a deficiência, eles reprovam de alguma forma. Mas agora, na época, né, de 2016, o Estatuto da Pessoa com Deficiência tinha sido publicado, tinha entrado em vigor em 2015. Então, eu estava muito mais acobertada. Eu disse: é minha oportunidade. Vou fazer esse concurso. Minha irmã estava fazendo, né, esse mesmo concurso, eu disse: vou tentar. Aí passei na primeira fase eram 2 vagas para pessoa com deficiência no cargo. Eu escolhi cargo de escrivão porque eu sabia que escrivão não ia para a rua. Então, tinha até súmula do Supremo dizendo que, dependendo das questões físicas, o escrivão... Não sairia. Não sairia. Assim, não era nem isso, assim, é porque, às vezes, tem muita situação recorrente no mundo dos concursos. Por exemplo, gente que reprovou em prova física. Então, eu sabia que tinha súmula em relação a escrivães que não tivesse passado na prova física. Então, a compatibilidade do cargo com o cargo seria comprovada depois, porque não necessariamente um escrivão precisava passar pela prova física. Isso eu sabia de tantos estudos, né? Eu disse: vou fazer para escrivão. Porque, né, qualquer coisa... Só que aí passei em primeiro lugar dessas 2 vagas. Quando veio a prova física, não queriam que eu fizesse a prova física. Porque disseram: ou você faz tudo, ou você entra com mandado... Você devia ter entrado com um mandado de segurança preventivo, para já não fazer a prova. Eu disse: mas eu vim fazer, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Já estava bem na ponta da língua. Eu vim fazer o que minha deficiência permite, porque é isso que tem lá no Estatuto. Vocês que adaptem aí as coisas. Vocês que adaptem. O ambiente que tem que se adaptar à pessoa com deficiência. Não sou eu que tenho que me adaptar a vocês. E se tem vaga para pessoa com deficiência, eu vou ter que fazer o que me cabe. Aí fui lá, fiz a barra, para quem é atleta, né, segurar lá 15 segundos. Não saltei, que a prova continha o salto e a corrida. E aí, salto, corrida e natação. Natação também, para mim, foi tranquilo, porque nadava desde 1 ano de idade. E aí, quando eu saí de lá, depois de muita briga, de dizer: não, eu vou fazer, bater o pé, porque o resto das pessoas com deficiência nem foram fazer a prova. Porque... eu me lembro que antes eu entrava em contato, ninguém atendia, ninguém respondia e-mail, ninguém fazia nada. Eu fui com a cara e coragem, o resto do pessoal não foi. E aí, deficiências físicas, né? Depois que foi que entraram com mandado de segurança, enfim. Aí, quando eu saí de lá, né, saí como aprovada nas provas que eu fiz, barra e natação. Quando veio o resultado, fui reprovada. Aí, entrei com um mandado de segurança, consegui eliminar, voltei ao concurso. Veio a fase exame médico, vieram mais 2, 3 fases, exame médico. Fui reprovada pela deficiência de novo, porque disse que podia representar risco para mim e para os meus colegas de trabalho. Entrei mais uma vez com mandado de segurança. E aí... Meu Deus, uma luta, né? Muita, muita. Olha, se eu não tivesse querendo tanto o concurso, que eu fiz, vou fazer esse concurso, não foi um negócio que eu sempre sonhei. Eu passei a querer, de tanto não que eu recebi, porque eu era meio teimosa, sempre fui, né, meio teimosa. Se diz não, aí é que eu quero. Mais ou menos isso, em algumas coisas. Né? E aí, quando foi... teve uma repercussão na época, porque o meu caso já era conhecido e tudo mais. E eu me lembro que eu fiz um desabafo na época do Facebook, que eu disse assim, quantos nãos que uma pessoa com deficiência tem que receber para conseguir o que quer?
porque a sociedade diz que não lhe quer no meio, não existe acessibilidade, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você vai para uma festa, o que é que você está fazendo aqui? Então você não pertence. Então você faz um concurso dentro da vaga de pessoa com deficiência, mas aquela vaga não é sua, por causa da deficiência. E aí, aí jornalistas que me seguiam foram atrás, teve uma certa repercussão local. E aí, posteriormente, acho que alguns meses depois, foi julgado o processo, os 2 processos, né, os 2 mandados, num processo só. E aí você conseguiu. E aí foi uma decisão histórica, porque não existia precedente nenhum no Brasil de pessoa com deficiência ter entrado na justiça e ter conseguido, né, declarar ilegal a reprovação, porque todas as questões que vinham eram antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu criei esse precedente que se tornou jurisprudência depois, tudo baseado no meu processo, na minha luta, que muitas vezes eu acredito, e eu não julgo, acontecia de... A gente recebe o não e diz, desiste. É isso, porque a vida da gente é isso, é o tempo todo dizendo não. Tem que ter alguém teimoso, com cara e coragem, que não se conforma, que mete a cara e diz, eu vou porque eu pertenço. Não é você que vai me dizer se eu vou ou não, porque muito dos editais de concurso são tidos como lei, né? É lei constitucional, não é. Então, muitos dos editais são abusivos, que foi o caso desse, que foi a minha reprovação foi declarada ilegal, né? E todos os outros processos, todas as pessoas com deficiência que entraram tanto no meu concurso, nos outros concursos de polícia do Brasil, depois do meu, que começaram a entrar, foi por causa do meu. Você abriu portas, né? Isso. Muito bom. Ô, Gena, quais estratégias ou recursos que você achou útil para superar o obstáculo do seu dia a dia? Minha maior estratégia, eu acho que é minha família. Meu recurso, né? Na verdade, meu maior recurso é minha família. Minha família e meus amigos são meus maiores recursos. Eu tive amigos que estiveram comigo, acho que, não vou dizer 24 horas do dia, mas todos os dias. Assim, no hospital, fim de semana, que na época, 20 e alguns anos, o pessoal estava na balada e tal, meus amigos estavam lá no hospital comigo. Minha família nem se fala, né? Meu pai ia todo dia de Candeias para Olinda. Minha mãe morou comigo no hospital. Minha irmã também ia todo dia. Meu irmão, se pudesse, meu irmão na época estava no curso de formação da Marinha, ele queria largar tudo no fim do curso para vir para cá. A gente não deixou, os amigos dele de lá não deixaram. Então, assim, eu tenho amigos muito presentes na minha vida e que são família e minha família. Que foram essenciais, né? Essenciais. E fé. Fé. Eu acho que acreditar em algo maior que eu, acreditar num propósito, que a vida não existe sem propósito, e enxergar além do material, porque às vezes a gente acha que o propósito é só, né? Emprego, pagar as contas ou conseguir sucesso financeiro. Propósito não é isso. Propósito de vida é ter algo pelo qual eu acordo e digo, eu vou vencer esse dia, eu vou levantar, eu vou mexer meus dedinhos e sentir aquela sensação do dia 3 de novembro de 2013. Isso é o que me move, né? É fazer jus à segunda chance, terceira chance que me foi dada. Então, as minhas estratégias eram essas. Era sempre lembrar de tudo que eu passei e honrar isso. Honrar a força que minha família estava me dando, me dá até hoje, meus amigos, e meu noivo veio para somar também. Então, as pessoas, né, os recursos humanos que eu tinha e que eu tenho até hoje, é o que me move. Tudo que me move são as pessoas ao meu redor, o amor à vida, a fé. Esse é o meu maior recurso. Que lindo. É lindo o seu testemunho.
Olha, estamos chegando ao final, mas eu tenho que fazer o momento verde. Eita. Que eu faço sempre. Que é assim, na verdade, esse momento verde eu sempre explico assim, né, para o convidado, que é para saber o que é que você faz em prol do meio ambiente, em prol da sustentabilidade, algo que ou se você não faz alguma coisa, mas algo que você gostaria de fazer. O que é que Gena pode fazer daqui para frente? Pequenos hábitos, sei lá, eu costumo dizer assim, eu troquei lá em casa o cotonete tradicional, aquele que tem haste de plástico, pelo que é de papel. Sim. Recusar então, a sacola plástica. Sim, em relação a isso, eu tenho um tempo, por exemplo, que eu tenho trocado os cosméticos, por exemplo, shampoo sólido. Eu ainda tenho alguns de tubo, um ou outro, mas eu uso mais shampoo sólido, porque eu comecei uma época a ficar bem, a estudar, eu sempre vou atrás, né? Estudar, entender, né? Que essa da cosmética natural, né? Os cosméticos naturais e a questão do plástico que a gente usa, né? A quantidade de plástico em tubinhos e, né? Sempre procuro refil, alguma coisa do tipo, né? Para não comprar tanto plástico, para ficar aquela quantidade de lixo excessivo. Tento separar o lixo, é o mínimo, né? Acho que em casa. Esse tipo de trocas mais sustentáveis eu tento fazer, tento não usar tanto, ou reutilizar as sacolas plásticas que acabam vindo, né, por uma compra ou outra, ou utilizar menos. O consumo consciente eu tento fazer. E comida, principalmente. Comida é um desperdício de comida. Desperdício de comida é algo que me dói. Ô, Gena, me fala algum conselho que você possa dar para alguém que está passando por esse mesmo processo ou situação semelhante à sua? Olha, o maior conselho que eu posso dar, que tem muito a ver com os meus recursos, procure os seus recursos. Procure as pessoas que você tenha por perto. E não necessariamente a família, porque às vezes a família nem está tão perto. Mas procure ter pessoas do seu lado que vão lhe apoiar, não importa o momento. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Tenha fé no que seja, mas se agarre a algo. Não desista de lutar. Se for para acreditar, até a música fala, se você quiser alguém em quem acreditar, em quem confiar, confie em si mesmo, acredite em si mesmo. Né? Se você não precisa ser um Deus só. Se agarre em algo, nem que seja em você, na sua vida. Se você está aqui, existe um propósito nisso. Procure aprender de tudo que está ali acontecendo, por mais que na visão que você está, que é uma visão micro no momento, você pode não estar enxergando tudo. Mas lá na frente, você vai aprender, você vai enxergar, entender por que aquilo está acontecendo. Então, sempre tem um propósito, sempre tem um aprendizado por trás de qualquer dificuldade que você passa. Você precisa ter fé, sempre. E não é fé, porque eu acho engraçado que, se você tiver fé, você volta a andar. Não é isso, a fé não é isso. A fé é meio cega mesmo. Não é, eu vou ter fé que eu vou conseguir voltar a andar. Ou fé que eu vou conseguir... Tenha fé na sua vida, fé no seu propósito, fé que existe um plano maior para aquilo tudo que está acontecendo. É nisso que eu acredito, é nisso que eu sempre me agarro muito, principalmente diante das dificuldades. Existe um propósito para tudo. Se está acontecendo é porque tem algo para a gente aprender. Gena, queria te dar esse presentinho. Esse aqui é uma sacola feita de material que ia para desperdício, né? E ele foi reutilizado. Então, foi feita essa eco bag por mulheres de comunidade do Bode, lá no Pina. E por uma empresa bem bacana, que chama Love Trash. Então, depois você olha no Instagram, tem o Instagram deles. Eles fazem várias coisas bem legais. E aqui tem um cookiezinho do Mano Tenório, então, para você levar. Delícia. Eu queria que você falasse suas redes sociais para quem quiser lhe seguir. Fala aí tuas redes. Bom, meu Instagram é Gena Bispo. Eu não uso o X, né, atualmente.
O X é o Twitter, né? O X é o Twitter. Eu também não ia uso falar muito, Twitter, não. X, né? Mas uso mais o Instagram mesmo. Ultimamente estou um pouquinho mais afastada, vivendo a vida um pouquinho mais offline. Mas quem quiser ver vídeos de recuperação da minha história, tem muita coisa lá, muita coisa legal. De vez em quando eu vou ali, dou uma passada, me inspiro em mim mesma e recomendo, né, que as pessoas, o mundo precisa de um pouco mais de esperança. Então, se isso lhe alimenta, vai atrás. Eu vou, de vez em quando, olha ali, eu passei por muita coisa, eu vou desistir agora não. Então. Obrigada por ter aceitado esse convite. Fiquei Obrigada muito feliz, de verdade. Adorei. Gostou? Demais. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao Sucoquê, que hoje a gente teve água de coco, né? São água que é de coco colhido a fruta diariamente, sem conservantes, sem aromatizantes, 100% natural. A Empório Frutaria, o grupo Frutaria que mandou essa tangerina maravilhosa. A Florância Ateliê Botânico com esses arranjos incríveis que sempre mandam. Se você conhece alguma história de superação e que quer contar pra gente, manda pra gente nos comentários, manda no inbox do Instagram. Estou atrás em busca de histórias de superações bonitas para que a gente possa compartilhar, né, aqui e se inspirar, né, nessas pessoas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o episódio, compartilhar e também de seguir a gente no Instagram, @sigamanocast. Até a próxima. Tchau!